pessoal! Estamos começando mais um Decorar, que o programa de hoje é pra lá de especial porque vamos falar de iluminação. Bom, nós não estamos nas extremidades da Terra, onde eles passam praticamente 6 meses só dia. E precisamos usar de artifícios, que é a nossa iluminação artificial. Exatamente. Para isso... Nossa, se tivesse combinado, não tinha dado certo. E para isso estamos aqui com o Júnior, com o Dori. Bom, Dorival já teve no nosso programa, já gravou comigo e com a Bia, já fomos em eventos de iluminação juntos e não pensamos em uma pessoa melhor para falarmos de iluminação de uma forma descomplicada, o que é melhor. Porque quando a gente fala de iluminação é uma coisa bem complicada, né? Muito complexo. Na maioria dos casos é bem complexo. E dá para descomplicar? Muito, muito. Bom, e é isso que a gente vai fazer isso pra vocês hoje. Vamos lá. Apresente-se. Bom, sou formado há 2 anos já pela Unimar, Universidade de Marília. Sou pós-graduando pelo IPOG, em Londrina, na área de light, né, que é a iluminação. E já trabalha no meio. Trabalho na área, já também tem quase 2 anos, né, voltado para a parte de iluminação mesmo, focando sempre em aprofundar, melhorar e desenvolver esse trabalho que é maravilhoso. Além de arquiteto, hoje você é pós-graduando em Light Design. Sim. Tá? Tô aprendendo a falar Light Design, já sofri com isso horrores, tá? E você, além de exercer a sua profissão como arquiteto, você tem essa vertente aí de trabalhar com iluminação. Sim. Você é o arquiteto da luz. Isso, exatamente. Gente, ele é uma estrela e ele brilha. É isso aí, Dori, você tá muito... Formal, Relaxa. vamos relaxar, vamos falar. Certo. Iluminação é uma coisa Senta-se boa. em casa. E vamos também comentar que hoje em dia a iluminação acaba sendo uma decoração de casa, né? Sim. Hoje, principalmente com a facilidade do projeto de gesso, principalmente, possibilitou que a iluminação entrasse com força total e agregasse nos ambientes. Principalmente porque, antigamente, trocando os em miúdos, uma lâmpada dicróica, né, que é uma lâmpada halógena, o consumo de energia dela era 50 watts por lâmpada. Hoje, nós já temos no mercado lâmpada com 4,8 watts de potência, ou seja, eu preciso de 6 lâmpadas para consumir o que uma lâmpada antigamente consumia. Então, eu consigo distribuir melhor esses pontos de iluminação, dando foco para o que eu preciso, né, ou uma iluminação direta ou indireta daquilo que é necessário. E tem o que é o certo e o que é errado? Na verdade, na iluminação não existe regra, tá? Existe o que nós chamamos de bom senso. Muitas coisas funcionam, outras não. Por exemplo, a gente vai trabalhar com uma iluminação num dormitório, né? No hall de entrada, por exemplo. Dependendo do pé direito, né? Se é um pé direito mais alto, eu trabalho com uma lâmpada com um facho mais fechado, porque eu preciso vencer esse vão, tá? Para a iluminação chegar mais harmônica até o espaço destinado para clarear. Porém, nada me impede de eu usar essa mesma lâmpada com um facho menor num pé direito mais baixo, para eu ter uma marcação mais forte ainda. Então é relativo. Eu posso trabalhar tanto com uma luz direta, uma luz mais aberta, né? Porque existe a diferença entre clarear e iluminar. Então, normalmente um painel de LED, que são essas placas de LED que conhecemos hoje em dia, que substitui muitas vezes o soquete com a lâmpada, ela é uma peça que ela clareia. Então, ela tem um ângulo de abertura maior, aproximadamente uns 160 graus de abertura. Essa placa que você está falando Isso, seria exatamente. essa daqui que acaba substituindo essas daqui. Isso. Todas as outras lâmpadas, na verdade, tá? Isso aqui, normalmente, a função dela é clarear, até porque o ângulo de abertura dela é bem maior. Então, nunca se use uma peça dessa para querer ter um foco. Você não vai conseguir ter um foco numa peça assim. Até porque a lâmpada ela é mais distribuída, ela é mais difusa e o ângulo de abertura dela é bem maior. Então, mesmo assim, você não vai conseguir. Só para aproveitar, para a gente pegar o gancho aí em 2 coisas que você já acabou comentando. Hoje, a maioria das residências, elas são com laje. E antigamente tinha algo que falava assim, eu já
tô colocando laje na minha casa, eu vou fazer um acabamento na laje e não vou precisar fazer rebaixamento de gesso. O rebaixamento de gesso, ele era na casa que não tinha laje. E hoje isso não existe. Hoje, assim, já se desconstruiu isso. E até aproveitando o plafond que você pegou, o plafond é justamente esse de sobrepor, ele é pra onde é laje Onde ainda, é laje, isso. né? Onde você tem as peças sobrepor, né? Ela tem essa borda, automaticamente ela vem com uma presilha para você travar essa peça na laje, tá? E ela substitui as lâmpadas, comum, convencional, que a gente tinha lâmpada fluorescente, a incandescente. E o gasto? Né? Bem menor. Por exemplo, um painel desse de LED, por exemplo, ele gasta, nesse tamanho, né, um 30x30, 25 watts de potência. Tá? É o consumo dele. Ele substitui uma lâmpada de 100 watts. Tem uma... Fugindo um pouco, mas vamos supor, quando a pessoa for comprar uma lâmpada, ela tem que se atentar no watts, ela tem que se atentar no lumen, no que ela tem que se atentar? Porque normalmente as pessoas vão e se atentam a uma coisa e nem sempre isso é o certo. Na não verdade, o que eu vejo bastante é que as pessoas confundem o watts com a potência com o fluxo luminoso que aquela lâmpada tem. Na verdade, hoje em dia o mercado tem uma variedade enorme de peças, fornecedores, marcas, tipo, tonalidade de cor. Hoje em dia a gente tem uma gama muito maior de tonalidade de cor. Porém, infelizmente, pelo despreparo às vezes, de um atendente, não saber, não é nem por questão pela maldade, tá? Mas às vezes, muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Mas isso influencia muito, porque eu tenho sempre que associar a potência da peça com o fluxo luminoso que ela me dá. Então, por exemplo, às vezes eu posso ter uma lâmpada de 8 watts de potência, que o fluxo luminoso dela é 1090 lumens. Mas eu posso ter uma lâmpada de 12 watts que ela vai ter 700 lumens. Então, não necessariamente o watts Está ligado com o fluxo luminoso. Então, mas quanto sempre... maior o watts... Normalmente, assim, em regras, é para ser. Quanto maior a potência, maior o fluxo luminoso. Porém, algumas empresas, ela aumenta o watts, porém ela não consegue atingir o fluxo luminoso daquele watts, pede de uma outra marca, por exemplo. Então, uma lâmpada de 16 watts de uma marca X, ela me dá 900 lumens. Mas uma lâmpada de 12 watts, ela me dá 1.300 lumens. Então, Tá. Potência é medida em watts, que é o que ele vai gastar de energia, o que você vai ver na Isso, conta. exatamente. Fluxo luminoso é a intensidade da luz. Luminosa que ela agrega por peça. Então, cada watt, né, a quantidade de 12 watts, por exemplo, ela te proporciona 1.200 fluxos luminosos, lumens, né? Que é a o fluxo quantidade luminoso. luminosa que ela tá ali. Isso. Aí, fora isso, a gente tem a intensidade, Sim, né? Que aí é se ela a cor da luz. Exatamente. Que é o Kelvin. que é o Kelvin. Que é o isso, Kelvin. Que é medido sobre o Kelvin. Normalmente a tonalidade ela vem do 2200, né? Que é o 2200, é a lâmpada mais amarela que a gente conhece, né? Que é uma lâmpada, digamos assim, o sol, né? Ele nasce amarelo, ele vai clareando, meio-dia ele é um sol mais claro e quando ele se põe ele volta a ser amarelado, né? Um tom alaranjado. Então a gente mede normalmente pelo sol. Então quando ele amanhece ele tem 2200K, tá? Quando ele está ao meio-dia a gente chama de luz do dia, que é o 4000K, tá? E quando é mais à tarde ou esse período, por exemplo, 10 horas, 9 horas, é o que nós chamamos de luz fria, que ele é um intermediário, é uma luz bem mais branca. Então, em outras palavras, nós temos o quente, o neutro e o frio. Exatamente. Então, o 2700 é uma lâmpada quente. Amarela, amarela. Isso, que é a mais convencional para decoração, para valorizar. 4000K é a luz do dia, tá? E o 6500K, que é a lâmpada fria. Nós conhecemos de Vale branco. lembrar que nenhuma tá errada, nenhuma como você falou, não tem o certo ou errado, Certo. tem o bom senso. Não tem Nós onde vamos pôr o certo e onde pôr o errado, mas assim, vamos supor. tem onde colocar. E nós vamos Exatamente. fazer o tour pela casa. Isso no próximo bloco, porque eu acho que a gente já tá estourando. No próximo bloco a gente vai começar um tour pela nossa casa, então passar por hall, ambientes sociais, quartos e explicar
qual a lâmpada ideal, a intensidade e todas as demais informações dentro de cada ambiente. Certo? Exatamente. Pode ser? Então é isso aí. Acompanhe a gente até já. Voltamos aqui com Decorar, que já pontuamos sobre a iluminação de um modo geral. Hoje, como convidado, a gente está aqui com Dorival Lopes Júnior, arquiteto urbanista, pós-graduando em Light Design. Já trabalha na área e veio aqui descomplicar pra gente a iluminação. Como a gente já falou, iluminação é sempre algo que a gente acha que conhece, mas não conhece a fundo. E quando a gente começa a querer conhecer, a gente quer mais ainda, porque aumentam as variedades no mercado. O Júnior pode falar isso até com mais propriedade com a gente. Não, todo dia tem novidade, gente. Todo dia tem um lançamento, tem algo novo, diferente, assim. E é impressionante como a iluminação mexe com as sensações, sim, né? muito. E mesmo assim, mesmo com a variedade das empresas jogando coisas novas no mercado, o arquiteto por si começa a dar novas utilidades para as lâmpadas que já tinham no mercado, começa a trabalhar de maneira diferente. Hoje você vê a lâmpada embutida como item decorativo, igual você falou, Bia, de N maneiras. Então, assim, a gente já viu muito isso, vai em feira, muito, né? vê as coisas e fala, gente, como que a pessoa pensou nisso, em usar dessa maneira a iluminação, como que chegou nisso? E, gente, isso que é o interessante, é o legal da arquitetura, né? Por isso é onde a gente sempre fala que não existe o certo e errado, isso é um bom senso. A aplicação você pode fazer inúmeras vezes, de diferente forma, que trabalha mesmo sensorial. Né? Então, é muito afetivo, né? É emoção. A iluminação, principalmente a residencial, ela envolve muita emoção, né? A sensibilidade da pessoa, da família. Às vezes a gente trabalha com algum certo iluminação de foco, por exemplo. Uma pessoa que viaja muito, a gente tem bastante cliente que, por exemplo, viaja o mundo todo, traz lembranças e assim, sempre quer deixar um canto especial, quer trazer aquilo, né, para a realidade, a viagem para a realidade, para dentro da casa dele. E muitas vezes a gente trabalha isso com a iluminação, então consegue trazer essa sensação de a pessoa entrar na casa, ver uma peça decorativa, um objeto de arte, sendo focado, com uma iluminação direcionada para ele, apropriada, e remetendo às origens da onde veio aquela peça, trazendo lembranças boas da viagem. Então isso é muito bom. No bloco anterior, nós falamos que iríamos entrar na casa e mostrar detalhado cada ambiente, como usar, o que fazer. Sim. Entramos na casa, primeiro ambiente, how. O que usar, como usar, já que não existe certo e errado. Não. Vamos falar do ideal. Sim. Normalmente, hoje em dia, principalmente nas novas construções, fachada sempre é imponente. Né? Temos as portas de madeira, né? Revestimento. Então, normalmente, você tem uma entrada mais imponente. Muitas vezes, esse hall, ele agrega, por exemplo, uma fachada lateral com vidro. Então, assim, o pessoal utiliza um lustre, normalmente acaba utilizando um lustre bonito, um lustre imponente, até para que quem esteja do lado de fora, né, perceba a amplitude e a imponência da casa. Como eu também posso ter um hall menor, né, com um pé direito alto, eu vou utilizar uma lâmpada com facho mais fechado para que chegue. Então, normalmente, eu vou trabalhar uma lâmpada R70, uma R111, que são essas lâmpadas, né? Eu tenho uma lâmpada refletora, a R111, que essa podendo ter 24 graus, mas eu tenho uma lâmpada de 13 graus de abertura. Como eu tenho também a lâmpada a R70, tá? Ela é retrofit, tá? Ela lembra muitas lâmpadas halógenas. E ela tem 24 graus de abertura, também tem com ângulos menores. Como eu posso trabalhar um pé direito mais baixo, uma casa mais comum, uma arquitetura mais comum, e eu posso ter um plafond de cristal, como eu posso ter um painel de LED, dependendo da situação do cliente. Se tem um cliente com mais idade, né, precisa de uma certa claridade, então a gente acaba trabalhando uma peça com uma luz mais aberta. Em geral... E a temperatura? Temperatura? Normalmente, a gente trabalha o branco quente, que é o 2700K, que é o mais utilizado, tá?
Mas, em via de regra, isso pode ser tanto branco quente, quanto branco morno ou branco frio. Vamos simular uma situação Sim. para a gente conseguir entender melhor isso. Certo. Temos um hall com o pé direito alto, a frente com a porta imponente e uma lateral de vidro. Certo. Coloquei um lustre ali, mas atrás do lustre, na parede de frente, eu coloquei um aparador. Certo. Nesse aparador eu tenho alguns objetos ali e quero dar destaque para esses objetos. Pelo ponto alto, por ela ser um ponto alto, eu tenho que trabalhar com uma lâmpada com ângulo mais fechado. Uma dicróica, por exemplo, não atende, né? Seria uma lâmpada assim, não atende. Então a gente trabalha Vamos com a abrir ela pra lâmpada ver. a R111 ou a lâmpada R70, tá? Vai depender do ângulo de abertura. Então normalmente eu gosto de trabalhar com uma das duas. Essa é a dicróica. Essa é a dicróica. Essa é utilizada, o ângulo dela é 36 graus. Ela tem um ângulo menor também, porém a potência ela não chega no pé direito mais alto. Falando de dicróica, Certo. isso a gente ouve muito. A dicróica, ela esquenta. Toda lâmpada, na verdade, ela esquenta. Porém, diferente da lâmpada fluorescente, né, incandescente, a LED ela não emite calor através da luz. Tá? Então, igual antigamente a gente tinha as lâmpadas, a gente passava embaixo e sentia aquele certo calor, aquele desconforto, porque as lâmpadas, a incandescente, ela emitia calor através da luz. O LED não. Porém, ele esquenta, porque até então ele tem dentro dessa peça, ele tem um driver, tem um dispositivo para poder acionar essa lâmpada. Então essa base, normalmente a parte traseira da lâmpada, ela aquece. Não a ponto de derreter, né, de alguma coisa assim. Mas ela tem um certo aquecimento nessa peça, tá? Mas ela não emite o calor através da luz. Então não teria problema no meu hall eu colocar o lustre e associar ela com alguns pontos para Sem focar o problema meu algum. aparador. Sem problema. Perfeito. Entrando, vamos pra sala. Tá. Sala de TV. Normalmente é sala de estar, né? Que a gente tem a sala ali, que é próxima ao hall. Muita gente gosta, eu gosto de lustre, gosto de ter. Mas assim, tem que lembrar o quê? Eu acabei de colocar um lustre imponente No hall. Normalmente, a gente trabalha ou peças na parede, arandelas, quando tem uma altura razoável, a gente trabalha com arandelas na parede. De luz indireta. Luz indireta, muitas vezes, ou peça de cristal também. Você pode trabalhar, colocar um elemento decorativo, né? A gente agrega com as colunas. Muitas vezes tem os abajures, tem as colunas para poder agregar. Só que eu pelo menos, aconselho uma iluminação mais básica, uma iluminação mais técnica, com a lâmpada R111 ou a lâmpada R70. Então você pode expor. Ficar uma coisa mais Exatamente, porque pelo menos assim, eu tenho uma... Eu deixo para decoração mesmo, chamar atenção, porque o meu lustre eu já tenho. Agora, se eu não trabalho um lustre no hall, aí eu venho pra sala de estar e coloco um lustre imponente, nesse pé direito mais alto. Mas do contrário, a gente coloca uma iluminação mais técnica, lâmpada R111, você pode brincar, colocar duplo, você pode colocar peças espaçadas, aí vai da imaginação, né? Também lembrando que não pode pipocar o teto também de pontos, né? No teto. Mas assim, ter um pouco de cuidado em relação à dimensão do ambiente, à altura do pé direito, para ficar algo harmônico. E saindo da sala, vamos falar Estamos um pouco... num ambiente social. Sala, todas as salas ali, sala de TV, sala de estar, elas são luzes de relaxamento. Então Sim. seria essa luz mais A luz amarelada. amarelada. Porém, lembrando que existe clientes que não fazem gosto da lâmpada amarela. Mas Então, o a gente, indicado é o a gente relaxamento. indica, lógico, mas daí é não o precisa conforto. ser tanto a amarela. É. Pode subir um pouco, mas não precisa ser aquela branca. Isso. Aí a gente usa o 4000, que a gente tem a luz intermediária, que é a luz do dia. Tá? Lembrando que a luz amarela, gente, é muito bacana também, porque ela realça a tonalidade, tá, das cores. Então, de mobiliário, de revestimento, Queima? textura. Não queima. O LED não queima. Diferente da lâmpada lógica. De roupa, Justamente sofá. por questão... Não queima. Por quê? Porque a lâmpada lógica, aquilo que eu comentei, ela esquentava. Então, ela emitia calor através da luz. Então, esse calor em cima do material danificava. Qualquer que fosse. Falando O um LED, pouco não. de sala, falando até um pouco da sala de TV. É bacana que na sala de TV a gente consegue, quando a gente quer assistir um filme, o dimerizável. Dimerizar. Hoje em dia, basicamente, 98% dos projetos a gente usa a dimerização, principalmente em sala de TV, banheiro, o pessoal tem hidro, o pessoal gosta muito de trabalhar isso no banheiro também para dimerizar, ter um E relaxamento todas melhor. as lâmpadas conseguem colocar o dimmer.
Existem as lâmpadas específicas, porém assim, R70, 111, que nem dicróica, aqui a gente tava com as duas, todas né? as lâmpadas de LED Uma é dimerizável e uma não. Assim, todas dentro. Essa é específica dimerizável, tá? Porém essa também a gente também consegue dimerizar. O que você não consegue é comprar uma lâmpada que não é dimerizável e tentar dimerizar, ela não vai dimerizar. Mas a partir do momento que você especifica a peça dimerizável e usar o dimmer, ela funciona tranquilo. Vale lembrar, para quem não sabe o que é o dimmer é para você controlar o fluxo luminoso em um ambiente. É um dispositivo rotativo, né? Como Você se fosse um aumenta volume, e diminui. aumenta Exatamente. e diminui. Só pra gente finalizar o ambiente social e entrar na cozinha, diferente da sala, a cozinha ela é um ambiente que precisa de luz de tarefa. Sim, além da luz geral, né, de ter uma luz mais clara, porque é um ambiente que requer isso, a gente também precisa da iluminação direcionada para principalmente área molhada, que é onde faz corte, né, de comida, manuseia produtos, então a gente precisa de uma lâmpada. Tem uma ressalva aí, que a luz da cozinha não pode ser só uma luz geral para iluminar o ambiente todo, porque ele faz sombra atrás da gente. Exatamente. Então, em cima das bancadas, eu preciso pontuar isso para a luz vir de cima. Exatamente. Lembrando que a gente tem, graças a Deus, né, o Brasil é provido de muito sol, então, assim, luz do dia é maravilhoso, consegue trabalhar muito bem. Porém, à noite, né, que chega tarde, vai cozinhar, então você precisa ter uma lâmpada, né, uma iluminação em cima dessa bancada de trabalho, seja numa mesa ou a própria área molhada ou área seca da pia, né? E uma luz geral para fazer a iluminação normal. Isso vale tanto para cozinha gourmet? Todos os ambientes. Na gourmet, na churrasqueira, pode dar uma amareladinha. Pra ficar um pouco mais aconchegante. Por isso que a gente acaba trabalhando 4000. Porque esse 4000, ele acaba sendo coringa. Você consegue usar ele em qualquer lugar. Que é o neutro. Não gosto do branco quente, mas também não quero branco também frio. assim, Então você tem esse pode intermediário. colocar uma branca e um pouco mais pra cá, colocar uma mais amarelada. Sim. Mesclar. Não precisa se prender a um tipo de lâmpada dentro de um ambiente. Não. Gente, o assunto é muito amplo. A gente volta daqui a pouco falando mais um pouco dos outros ambientes de casa. Acompanhe. Pessoal, cá estamos nós no nosso último bloco sobre iluminação. Gente, eu sempre falo isso, 30 minutos é muito pouco para falar de assuntos vastos da arquitetura. Muito pouco. Então vamos correr aqui, falamos de todo o ambiente social da nossa casa, vamos para a parte íntima. Vamos começar pelo office, porque o office ele pode ser um ambiente de transição. Porque se eu uso ele para atendimento, ele vai ser social. Se é uma coisa mais íntima, um home office mesmo, de fato, ele é uma coisa mais íntima. Certo. Mas dá para eu entender o office das duas maneiras, mesmo do que ambiente ele vai ser considerado, a iluminação vai ser a mesma. Vamos começar por ele, então. Normalmente a gente tem uma bancada de trabalho, obviamente. Então, trabalhamos a luz geral dele, então a gente tem que ter uma iluminação aberta, que a gente pode ser tanto pontuada, tá? Com ângulo de abertura maior, como pode ser os famosos painel de LED, né? Os plafons de LED, hoje em dia que nós usamos. Para a bancada de trabalho. Ou se o cliente, não quero nada pendente, porque eu tenho um elemento decorativo, eu tenho uma estante bem decorada, com peças, então eu não quero nada pendente. Então eu pontuo isso no teto, tá? Com trilho. Com trilho. Eu posso vir com lâmpada de foco, que nós falamos bastante, que são as lâmpadas dicróica, né? Dicróica são lâmpadas como essa. Então a gente pode trabalhar com esse tipo de iluminação, ou você pode ser um pendente. Por exemplo, pendente linear, né, focando na bancada de trabalho. Porque, por exemplo, a pessoa está focada ali e ela não precisa ter a luz geral acesa, né? Normalmente ela vai procurar alguma peça, precisar achar um documento, ela liga a luz geral e ela trabalha, né? À noite ela vai trabalhar ali naquele ambiente, só o pendente ele já atende. Normalmente, como é um ambiente que você requer atenção, né? Muitas vezes você usa trabalho, né? É luz de tarefa. Luz de tarefa, eu não posso ter uma luz tão amarelada. Tá? Eu tenho que trabalhar um meio termo. Então, ou eu trabalho 4000K, que é a luz intermediária, o neutro, ou eu trabalho branco frio. Tá? Por quê? Porque o branco frio, ele te deixa mais... aceso, acordado. Isso, ele não te dá um conforto. Você precisa trabalhar, você tem disposição. Uma luz amarela vai deixar aconchegante, você vai conseguir trabalhar. Então, ou seja, não vai ter função. Seria o relaxamento, exatamente. Então, você
Com uma lâmpada mais neutra ou branca, você consegue exercer essa tarefa sem problema nenhum. A gente tá falando de home office, ele entrou agora nas casas há pouco tempo, se a gente for ver dentro da arquitetura, principalmente aqui no Brasil. Eu já tenho um cômodo, eu adaptei ele para um escritório. A luz de bancada, ela atende à minha necessidade? Que é as luzes presas na minha bancada de trabalho? Nem sempre. É uma lâmpada, por ela ser, normalmente são peças menores, elas são realmente iluminação de foco, tá? E muitas vezes, dependendo do acabamento dessa peça, ela dá ofuscamento. Então acaba te deixando um pouco desconfortável, irritado. Então não é apropriado. O melhor mesmo é você executar um projeto bem feito, dispor a iluminação correta para esse tipo de tarefa. Banheiro. Hoje no escritório a gente costuma falar que no banheiro, no mínimo 2 luzes, 2 lâmpadas, certo. 2 pontos. Uma na bancada e uma geral. Certo. Eu, particularmente, acho ideal. Dá pra fazer outras coisas. Dá, gente, até colocar um lustre, não tem problema nenhum. Tá? Tem gente que coloca lustre no banheiro, isso é a realidade. Mas que hoje em dia o banheiro, o closet, o quarto acaba juntando. Sim, né? acaba sendo um ambiente só, né? Acaba tendo integração total entre eles. Mas assim, o que a gente costuma trabalhar, via de regra, realmente é a peça central e o foco na pia, tá? Da bancada. Porém, a gente também tem situações que a gente pode agregar isso a iluminação na ducha. Então a gente tem pontos também dentro da ducha, como eu posso ter rasgo de iluminação, né, dentro do banheiro, posso fazer uma sanca invertida dentro do banheiro, posso ter um plafond de cristal, então é relativo. Porém, se a tarefa da bancada ela for para maquiagem, né, para cuidados pessoal, exatamente, barba, toda essa parte pessoal, né, de cuidado pessoal, higiene, ela requer um pouco de atenção. Então, ou seja, essa iluminação não pode ser só uma iluminação cênica, que é a superior. Eu tenho que ter uma iluminação frontal para agregar, tá? Porque todo ponto que vem de cima, ele tende a gerar sombra, né? Então eu preciso ter uma iluminação frontal. Isso você pode trabalhar tanto com uma arandela ou um spot, o pessoal trabalha em cima do espelho, ou senão hoje em dia se usa muito o espelho que a gente chama espelho flutuante, que são os LEDs atrás do espelho. Então quando ele rebate para o fundo na parede, né? Nas laterais ele traz uma claridade para frente. Que numa linguagem mais informal é o queridinho, que é a luz de camarim, a iluminação de camarim. Exatamente. Então isso pode agregar tanto para o camarim, né? Ao invés de usar as bolinhas, né? As lâmpadas bolinhas, você pode trazer essa iluminação da fita de LED atrás do espelho. A gente tem uma fita de LED aqui. Isso. Lembrando que, gente, ó, a fita de LED, ela tem 2 situações. Ela tem com o IP65 e o IP20, tá? O que é o IP20? É o índice de proteção dela. Então, a IP20, ela não é recomendado para área molhada. Então, banheiro não pode usar, cozinha, permite não tiver vapor, não pode usar porque ela não tem a proteção. E também tem a fita que é para decoração e a fita que ilumina. Exatamente. Então, essa é uma fita mais decorativa e ela tem o IP65, ou seja, ela tem proteção para poeiras e para água. Então, ela pode ser usada no banheiro, tá? Porém, para a fita recomendada para uma sanca, né? Até para banheiro, dependendo como for do cliente, a gente trabalha também essa, que é uma fita também, ela é siliconada, ela tem IP65 e ela é vendida por metro, né? E ela tem 11 pontos vasos de potência, tá? Então Lembrando ela não que é só cênica. Não, ela é iluminação. Você pode trabalhar ela tanto com uma sanca de um quarto ou de uma sala. Lembrando que a gente utiliza a fita numa situação quando eu não tenho como embutir lâmpada. Por quê? A lâmpada tubular, o fluxo luminoso dela é mais que o dobro da fita de LED, tá? Então, ou seja, ela tem o dobro de potência, tanto em watts como no fluxo luminoso. Então, onde a gente puder agregar a lâmpada tubular é muito melhor do que a fita. Mas tem situações que requer um rasgo, por exemplo, menor, vai trabalhar com um rasgo de 20 centímetros, vou trabalhar com um rasgo de 10, um rasgo de 15, eu trabalho com uma fita de LED, tá? A lâmpada tubular também, inclusive é um erro muito comum, tá? A lâmpada tubular ela não pode ser posicionada assim, uma do lado da outra na hora de fazer quando eu for fazer o detalhamento. rasgo. Exatamente, o rasgo. Por quê? Eu tenho luz, eu tenho sombra por questão do soquete, né? E o sombra do próximo. Então, o correto, tá? Sendo 2 dessas, só uma demonstração, mas é você fazer uma sobreposição,
tá? Essa sobreposição de pelo menos 10 centímetros. Por quê? Eu vou ter luz encontrando com luz. Então, numa iluminação contínua, ela não vai ter sombra. E tá? é horrível a sombra gerada em rasgo. Exatamente. A fita, na verdade, ela é cortada a cada meio metro. Mas, porém, ó, esse meio metro, a gente quase não percebe, tá? Ok. Bom, vamos pro quarto. Cheguei no quarto, assim como a sala, eu também preciso de uma luz de relaxamento. Certo. Porém, a maioria dos quartos não possui closet. Não. Eu isso tenho que me vestir dentro do quarto, preciso de uma iluminação boa, mas, por outro lado, preciso de uma luz de relaxamento. Nesse caso, quando a gente tem o gesso, fica mais fácil. A gente consegue trabalhar com uma iluminação indireta, né, um plafond de luz indireta, que essa luz, até por questão à noite, se eu precisar ligar ele, eu não tenho um ofuscamento, né? Mas eu posso trabalhar, vamos pôr, numa peça, numa laje, né? Eu tenho uma peça dessa também de luz indireta, porém eu posso trabalhar um trilho eletrificado para atender o meu closet ou o meu armário ali para fazer uma troca de roupa, né? Verificar alguma coisa. Então eu consigo fazer isso também na laje. Porém, com o gesso, a facilidade é muito maior. Você consegue agregar muito mais pontos. Fazendo as duas separadamente, Separado, ou os sempre demais circuito pontos. separado, né? O central É com... gostoso, o dimmer também. Sim, muito bom. Dimmer no Todo quarto, um espaço, acho que de relaxamento, que aí seria Área as íntima, né? salas, a parte íntima dos quartos. O ideal seria pôr o dimmer. Exatamente. E controlar Falando isso. de quarto, também tem o cortineiro que dá pra iluminar. Sim, cortineiro dá para iluminar. É onde nós Daí trabalhamos pega com a... o gesso. Exatamente. Então, assim, se atentar, né, aos cortes, a dimensão. Então, a gente pode trabalhar tanto com a fita. Aí, a gente utiliza essa fita. Ela pode ser usada, essa fita que é a menorzinha para o cortineiro. Ou a outra fita de LED, né, que é essa aqui, tá? Lâmpada tubular, normalmente, a gente não trabalha para cortineiro. Até por questão não dá, muitas vezes, tamanho, tá? Porque não dá encaixe. Então, a gente trabalha com as fitas só. E aí a gente consegue fechar a nossa casa passando por todos os ambientes. Vamos fazer algumas ressalvas aqui, fazer um resumão, pontos positivos, o que é erro mais comum, o que você deixaria de dica aí pro pessoal de casa. Normalmente erro comum, né? A gente vê bastante pessoal usa luz direta no quarto, né? Então, assim, não tem uma iluminação focada na bancada, coloca-se luz geral na cozinha, porém não tem uma iluminação de foco apropriada, né? Porque a gente tem o efeito sombra, então erra-se muito nisso. Às vezes colocar um lustre na sala, mas com a potência dele muito baixa. Então você tem uma peça muito bonita, mas a potência em watts daquela lâmpada para aquele lustre não atende o ambiente. Então a peça é muito bonita, mas ela não é funcional naquele ambiente, tá? Mas tem regra, tem cliente que pode, como eu comentei com vocês, tem cliente que coloca lustre no banheiro. Então, Aí vai de ela gosto. vai de gosto. Você consegue totalmente valorizar um projeto, mudar a cara de um projeto com a iluminação. Mas vale lembrar que o certo é um combo completo, desde um Sim. projeto arquitetônico bom, um projeto de interiores bem feitos, uma combinação perfeita de cores e A estampas. compatibilização de projetos é maravilhosa, gente. Tem que funcionar, É tem tudo. que trabalhar. Vamos dar uma dica? Eu acho que a gente esqueceu Gente, de falar. uma Muita- dica muita- externa aqui, que é Não. um erro comum. Não, gente, só uma, que a gente até tá fazendo aqui em casa, né, Lê? Pra mim e pra Lê. Iluminação de maquiagem, qual é o ideal? Bom, normalmente hoje em dia utilizam bastante as famosas bulbo, né? Que são as lâmpadas bolinha, Que é um camarim. que é o camarim, tá? Cor. Cor. Todo mundo fica assim, qual a lâmpada, qual a cor, pelo amor de Deus? Não são todos os fabricantes que fornecem, né? Que disponibilizam no mercado hoje o 4000K, que é a luz do dia. A gente consegue perceber, principalmente com os ring light, né? Que são aquelas iluminação hoje que o pessoal usa muito para fotografia, E eu e a Bia tem uma maquiagem. briga com aquilo, porque É. ela reflete dentro do olho. Um a gosta, o iluminação. outro não gosta, Eu né? odeio, a Bia ama. É. Então, E aí, se você for perceber mesmo, olhar fundo como funciona a peça, ela tem o branco quente, que é o amarelo, então as luzes dela são todas amarelas. Depois eu tenho o branco frio, que também o aro dela fica todo branco. Porém, a luz mais apropriada é o 4000. Onde entra o 4000? É a mescla dessas duas cores, a mistura. Então, quando você coloca o 4000 nessa peça, você percebe que tem luz amarela com luz branca, a luz amarela e a luz branca. Então, juntando, forma o 4000K, que é a luz mais indicada para maquiagem. antes da gente finalizar, a gente falou da nossa casa na concepção geral interna.
como eu falei da parte externa aqui, gente, vale uma dica que eu sempre falo. Eu quero aproveitar esse espaço para mandar um beijo para uma amiga minha, Gabriela Fregonese, que fala muito disso. Ela vive postando stories disso. Em jardim não se utiliza luz verde. Não se utiliza. Gente, fica a diquinha aí pra gente finalizar o programa. Não, luz. Vamos voltar para falar só de iluminação externa e mostrar isso mais a fundo. Pode ser? Deixa seu contato para quem quiser. Sim, e-mail é arc.dorival.lopesjr@gmail.com. O telefone é 14 99640 6922. WhatsApp. Instagram também, Dorival, arc.dorival Lopes Júnior. Segue lá. Bom, sigam também @bpavan. @euale.t e @angaro59. A gente tem um encontro marcado na semana que vem com mais assuntos de arquitetura de maneira bem descomplicada. Muito Júnior, obrigada. Nada, imagina. Um grande amigo nosso, gente. Eu que agradeço. foi um prazer compartilhar momentos aqui com você. Vamos continuar conversando no off. Pessoal, até semana que vem. Vocês gostaram do programa e é isso aí, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.